dando continuidade aqui, finalizando com o cálculo do profundor necessário para trimar a aeronave em carga máxima sem manobra. Mais no futuro vocês vão ver o que significa essa parte de manobra, mas é só para ser bem específico. Significa que não tem fator de carga aplicado na aeronave e a aeronave segue um reto nivelado, sem manobra. Coloca aqui o reto nivelado. Como visto anteriormente, após alocar o centro de gravidade para frente em 5 cm, devido à carga máxima, o ângulo de trimagem apresentou um valor negativo que não poderia ser corrigido sem que o ângulo de trimagem traseiro atingisse valores muito elevados. A gente conseguiu estabilizar o alfa-trim dianteiro, mas quando a gente fez isso aqui ficou em cerca de 20 graus. Ficou acima de 10 graus, que não é interessante. Para solucionar esse problema, utilize esse profundor para estabilizar a aeronave, deslocando a curva semi para formar regime de trimagem positivo. Os cálculos apresentados serão baseados no nível do Nelson, para 367, logo será calculada a deflexão necessária para o profundor tomar uma condição de carga máxima. O que acontece aqui? Temos duas variáveis de entrada, a razão de corda do estabilizador horizontal e a deflexão, que essa superfície vai precisar fazer. E o que, vamos voltar a trimagem, função de gravidade do reto nivelado aqui. Primeiro, a gente só pega aqui, o script só está pegando um semi-zero forward e o semi-alpha forward, no caso dianteiro, que a gente calculou anteriormente, armazenando. E a partir dos cálculos do Nelson, a gente vai estar calculando, deslocando aqui essa trimagem aqui. Em seguida tem só a conversão de graus para radiano. Depois tem o cálculo do tau E, que é a eficiência que o Nelson está apresentando lá em todos os livros de design, tipo, você vê design de profundor, você vai entender isso melhor lá no Sandrae também. A gente tem essa equação aqui que eu peguei no artigo, inclusive acredito que eu vou deixar a referência, ou ali na pasta de controle mesmo. Então tem a derivada de potência de controle, vamos dizer assim, para o estabilizador horizontal. Essa equação aqui é a que a gente vai estar utilizando. Ela não está 100% terminada. Aqui tem mais uma variável que afeta o valor dela, vai estar entrando aqui na multiplicação. Em seguida, você tem que dar uma olhada lá no Nelson Miranda para ver como é que é dado essa contribuição. Como que o delta CMCG Forte entra nas equações de semi-alfa e semi-zero. Nada mais é que uma superfície a mais que vai estar contribuindo. Então agora você tinha asa e estabilizador horizontal sendo analisados. Você também tem a fuselagem que afeta na estabilidade longitudinal, só que a gente ignorou. Agora vai entrar mais um parâmetro do estabilizador do profundor. Esse parâmetro é uma derivada, que é o CM∆E, com uma deflexão necessária. O que acontece? Antes a gente estava considerando ΔE igual a zero, então esse termo não existia. Você só tinha um CM/CG que estava sendo calculado. Tinha a derivada, tinha o CM0, você calculava o CM/CG forte. Só que agora você tem uma deflexão associada a uma derivada que vai ter efeito nessa habilidade longitudinal. Em seguida tem o cálculo do alfa de trimagem. Esse alfa de trimagem aqui não está correto ainda. A gente não vai estar corrigindo. Trimagem corrigida é a curva laranja. Não, tá certo. Tá aqui 3.24. Acho que é 3. Tem cerca de 3 aqui, tá certo. Se isso aqui tivesse negativo. Então os cálculos estão sendo feitos aqui do alfa de trimagem. É o mesmo cálculo, só que agora com um momento adicionado do estabilizador horizontal. Vai estar aqui em cima na equação. Então tem o alfa de trimagem anterior, menos 5.4. Eu acho que eu vou ter que... Se colocar 0.4 aqui. Pronto, voltou. Agora o alfa trim do exemplo anterior está igual ao desse exemplo. E o nosso objetivo é deslocar a curva azul para cima. A curva azul deslocada para cima corresponde à curva laranja, que é a trimagem corrigida. Por fim, tem a plotagem. E vamos
alterar os parâmetros primeiro, antes de chegar aqui na conclusão do gráfico. Então a gente tem a razão de corda. Por via de regra, a gente vai estar sempre utilizando uma razão de corda que seja menor que 0,5, porque lá no SADRAE, no dimensionamento de superfície de controle, a gente vai ver que razões de corda maiores que 5% devem resultar em um estabilizador completamente móvel, ou seja, um valor igual a 1 aqui na razão de corda. Quando você estiver ali na parte de superfície de controle, dimensionamento, você vai entender melhor. Por enquanto, vamos entender essa parte aqui de razão de corda. Você também vai estar encontrando ali no Nelson. Tá? Não esquece de estar revendo aqui, só são 4 páginas, você consegue. E o outro parâmetro que a gente tem para variar é o ΔE. Então a gente vai fixar aqui a razão de corda, 40% ali, ou seja, o profundor vai estar ocupando 40% da área do estabilizador central. Então já considera aqui como uma restrição de projeto. Você sabe que isso vai funcionar. Mas o Eurotal já está fazendo há 2 anos seguidos o estabilizador completamente móvel. Não tem muito segredo também. Agora vamos ver aqui o efeito da deflexão. Então estamos com menos 7 graus aqui. Se a gente tornar esse valor mais negativo, o que a gente vai ver? A gente vai ver exatamente a trimagem se tornando positivo. Estamos com menos 15 graus, conseguimos fazer um ajuste aqui. Essa curva aqui, se eu colocar em 0 o valor, zero de profundor, deixa eu ver se consigo não dá. Vou configurar aqui, vou colocar de menos 20 para 20. Pronto, podemos colocar em 0 agora. As duas curvas coincidiram. Agora, conforme a gente adiciona a trimagem, uma deflexão negativa, já é possível fazer esse ajuste. É isso que acontece. Isso aqui é chamado um abaco de trimagem. Geralmente são plotadas várias curvas subsequentes aqui, tanto para cima quanto para baixo, para demonstrar o abaco. Isso é feito ali de nosso dimensionamento inicial. E aí o que acontece é que há um adicionamento de carga, há um acréscimo de carga, e esse acréscimo vai estar influenciando essa curva azul aqui, como a gente viu anteriormente. A nossa azul desse gráfico é a laranja do anterior, que com o auxílio do profundor a gente deslocou para frente para garantir a nossa estabilidade. Para entender por completo aqui, veja as equações lá do Nelson, tá? Que eu já suponho que você leu, aquela base ali de estabilidade longitudinal e controle longitudinal. A gente fecha essa parte. E a conclusão: observe-se que o ângulo de telemagem torna-se positivo com uma deflexão de menos 7 graus por segundo. Como eu alterei aqui, o centro de gravidade foi muito para frente. Olha aqui o ponto que ele está. Está em 10. Isso daqui é muito absurdo. Vou colocar em 5. Isso aqui é real. Isso que é real. Aqui, vamos deixar agora em 7. Já vai ser suficiente. Bom, em menos 8, se eu colocar em 7, eu acho que ainda dá. Pronto. Então você já consegue ter uma ideia de que 10 centímetros deslocado para frente é muito grande. Não pode ter isso no projeto. A carga não pode se deslocar 10 centímetros, porque vai ter um efeito muito grande em estabilidade. Então a gente perdeu ali 16 graus de profundor só para trimar em voo reto e nivelado. Não tem manobra, não tem carga a mais para o profundor suportar. Ou seja, se ele tiver que fazer um mergulho com centro de gravidade deslocado a 10 centímetros, a aeronave subitamente recebeu uma perturbação. O bico vai para baixo, começa a cair, vai ter que ser exercida força ali no profundor, a mais, porque ele não vai estar em voo reto nivelado, ou seja, fator de carga unitário. Se ele receber uma carga e precisar puxar profundor, vai precisar de mais deflexão. Naquele caso dos 10 centímetros, a gente já perdeu 16 graus de deflexão só para voo reto nivelado. Quantos graus seriam necessários com base na carga que estaria sendo submetida até a perturbação? Tem muita informação agora, mas é para você ter uma ideia. Você está aqui no dimensionamento de 10 centímetros. O que a gente viu? Que a gente precisava de muita deflexão para estabilizar. Vou colocar 10 aqui. 10 centímetros deslocado, centro de gravidade para frente. Vou ajustar aqui, vou deslocar uma vez, vou colocar em menos 9.
ainda não é possível atingir a estabilidade. Ele só vai conseguir, na imagem positiva, com 14 graus de deflexão, sendo que a superfície deflete no máximo 25 graus, ou seja, a maior parte da deflexão está ajustando só o centro de gravidade mal colocado, mal projetado. Essa é a ideia que você tem que ter agora na cabeça. Então, chega com o teu cara de estrutura e fala: o centro de gravidade não pode deslocar mais de 5 centímetros. Deslocar, vocês vão estar perdendo o contexto de controle e pode se tornar até uma aeronave difícil de controlar em situações mais delicadas. Então a gente fecha agora essa parte de dimensionamento de estabilizador horizontal. Tudo que você precisa já para estar dimensionando está aqui. E na pasta que eu vou estar disponibilizando, vocês vão ver os seguintes arquivos. Vocês vão ter todos os scripts aqui. Eu tenho que organizar, na verdade, esse aqui logo. Na verdade, como já estão 11 minutos, vou deixar só para comentar brevemente na próxima.